reforma administrativa ela traz alguns retrocessos muito importantes para o serviço público, né, nos vários âmbitos, serviço público federal, estadual e municipal. Tentar listar alguns deles aqui para ilustrá-los. Primeiro deles, tenta substituir o funcionalismo público, o quadro de servidores públicos, por trabalho temporário e por trabalho terceirizado. O projeto de lei, junto com o projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional, eles estabelecem que agora, antes de repor, por exemplo, um servidor público aposentado, o governo deve tentar algumas alternativas, entre elas, remanejar o trabalho que esse servidor realizava entre os outros servidores, ou seja, intensificar o trabalho, digitalizá-lo ou contratar um trabalho terceirizado se for mais barato. Então, com essa mudança, agora estará estabelecido constitucionalmente que a terceirização é prioritária em relação à recomposição de quadro funcional, quando se aposenta, por exemplo. Esse pacote de medidas também estabelece o trabalho temporário em substituição ao regime jurídico único que prevê a estabilidade do serviço público, né? Então estabelece o quê? Um regime de trabalho com validade de 10 anos, ou seja, um trabalho temporário. Os 10 anos é o que vem no relatório inicial. Quando isso cair na Câmara, a tendência é isso ser reduzido para menos anos. Então teremos agora um serviço público formado não mais por trabalhadoras e trabalhadores efetivos, mas uma tendência de substituição por trabalhadores e trabalhadoras temporárias e temporários. Isso aumenta muito a instabilidade e a rotatividade no serviço público, aumenta a exposição dos trabalhadores do Estado, do governo federal e dos municípios às pressões dos gestores locais, aumenta o patrimonialismo, é um ataque importantíssimo. Outra medida importante nesse pacote legislativo, estende, melhor dizendo, o teto de gastos sociais do governo federal para estados e municípios. Então hoje nós já temos um teto de gastos federal, que é o novo arcabouço fiscal, que estabelece limites para o crescimento de gasto com políticas públicas. Pois bem, esse teto de gastos agora, com a reforma administrativa, vai ser imposto também para estados e municípios. Isso vai significar um enxugamento de políticas públicas, de saúde, de educação, de assistência, por exemplo, no âmbito municipal e estadual. Outra medida importante, um achatamento do nível salarial e das carreiras. O projeto estabelece uma carreira única de 20 níveis, agora, para todo o serviço público, independentemente da área, se é saúde, educação, previdência, independentemente do ente federado, se é município, estado ou união. É uma carreira única para o serviço público, que tem um salário base de um salário mínimo, que é o primeiro nível da carreira, e que pode chegar ao dobro disso, a depender do nível e da progressão. Então isso vai criar um achatamento generalizado no patamar salarial do serviço público pelo país. Outro aspecto muito importante, essa medida retira direitos históricos, além da estabilidade. Quais direitos? Retira licença-prêmio para as categorias que ainda têm, progressão com base em tempo de serviço para as categorias que têm essa medida, dificulta o acesso a adicionais de insalubridade e periculosidade. Todas essas são medidas que vão agir sobre as trabalhadoras e trabalhadores da ativa, agora. Outro aspecto muito importante, essa medida tende a substituir os reajustes salariais e as reposições inflacionárias por bônus baseados em alcance de metas e produtividades. Agora tem um programa de desempenho que vai estabelecer metas e com base nessas metas, os trabalhadores do serviço público poderão alcançar alguns ganhos nos seus patamares de renda, né? Então vejam, vai substituir a presença de um reajuste, uma reposição permanente, estrutural, que é a nossa reivindicação, por algo ocasional, fortuito, provisório, a depender do governo de plantão, né? Essa mesma imposição de metas agora, de um programa de gestão por resultados, pode precarizar muito o serviço público, intensificando o trabalho, né? Nosso trabalho agora vai ser baseado no alcance de determinados graus de produtividade. Se você integra isso com uma realidade de austeridade, de desfinanciamento, de perda de quadros no serviço público, qual é a tendência? É uma exigência de trabalho exacerbada para cada vez menos servidores públicos, né? Portanto, percebam, temos um conjunto de perdas aí que envolve salário, carreira, direitos, estabilidade, qualidade do trabalho com a intensificação
e terceirização generalizada agora do serviço público, né? É um pacote extremamente agressivo. Nunca tivemos na realidade brasileira um ataque tão grave e dramático ao serviço público, e a sua manutenção agora depende mais do que nunca de uma mobilização social ampla. Um Congresso extremamente conservador tende a aprovar muito rapidamente esse pacote de medidas. Vai depender da classe trabalhadora brasileira, puxada, sensibilizada pelo conjunto das categorias do serviço público, a garantia de que as políticas públicas continuem como importantes, como foram colocadas pela Constituição de 88. O fundo desse projeto que está posto é um projeto de desmonte do Estado como provedor de serviços públicos e direitos sociais, sua substituição por um Estado agora fiscal, um Estado cuja finalidade é economizar recursos para transferir o orçamento público para interesses privados, como a dívida pública, as isenções fiscais para o empresariado, para o grande empresariado, entre outras medidas. Então, o futuro do serviço público dos direitos no Brasil está em questão nesse momento e é preciso que a gente se mobilize para enfrentar esse grave ataque.